Restaurando relacionamentos. Capítulo 12. Diga não à carne para cumprir os 2 maiores mandamentos. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deste 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, verso 36 ao 40. Amar a Deus e ao próximo é essencial para um discípulo de Cristo. Na verdade, para amar o próximo é preciso amar a Deus sobre todas as coisas. De fato, é impossível ter um amor genuíno a Deus sem amar o próximo. O apóstolo João é categórico em afirmar que quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. 1 João 4,20. Esses 2 amores estão interligados e veremos essa conexão nas próximas obras da carne. As obras da carne de ordem religiosa estão intimamente ligadas às de relacionamentos interpessoais. Idolatria. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ezequiel, capítulo 14, verso 3. Estamos acostumados a pensar em ídolos como imagens de escultura, semelhante às que vemos em igrejas católicas ou em praças públicas. Embora isso também seja uma demonstração de idolatria, o profeta Ezequiel fala de ídolos esculpidos dentro do coração. Se queremos lidar com a idolatria, precisamos reconhecer que ela começa no interior de se manifestar externamente. Todo ídolo exige um altar. Todo altar um sacrifício. Ídolo é tudo aquilo que recebe o sacrifício das coisas que estão à minha volta. Tempo, energia, esforço, pessoas, até o próprio Deus. Tudo isso é usado como oferta e é entregue para agradar e conquistar o ídolo tão amado. É por isso que existem pessoas que dizem não ter tempo para Deus. Geralmente, elas ofertam todo o seu tempo ao ídolo do trabalho. Outros, por sua vez, sacrificam a família por causa do Deus dinheiro. Desculpe-nos repetir, mas todo ídolo exige um altar, e de todo altar um sacrifício. Procure pelo sacrifício e você encontrará o ídolo. Outra forma de descobrir um ídolo, além de observar as coisas que sacrifico por ele, é reparar nas ocasiões em que sou sacrificado por ter perdido o meu ídolo. Para alguém que tem a fama como ídolo, por exemplo, estar no anonimato é a morte. Parece então que sem o ídolo a pessoa não consegue viver. Ela sacrifica tudo e todos à sua volta pelo ídolo, mas quando perde, sua própria vida é sacrificada. O autor Timothy Keller define um falso Deus como qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Quando alguém perde o que idolatra, ele não sente um pesar, e sim um desespero. Keller define a diferença da seguinte forma: o pesar é uma dor para o qual existem fontes de consolação. O pesar vem da perda de algo bom entre os outros, de modo que se você experimenta um retrocesso na carreira, pode encontrar conforto na família para suportar essa crise. No entanto, o desespero é inconsolável porque vem da perda de algo último. Quando a sua vida perde a última fonte de sentido ou esperança, não há fontes alternativas para onde voltar-se e isso acaba com você. Qual é a causa dessa estranha melancolia que permeia nossa sociedade, mesmo em tempos de explosão de atividades frenéticas, e que se transforma em imediato desespero quando a prosperidade diminui? Tocqueville disse que ela vem do ato de tomar uma alegria incompleta desse mundo e construir a vida inteira em torno dela. Essa é a definição de idolatria. Ou o homem vai adorar a Deus ou qualquer outra coisa. Seja cristão ou não cristão, o homem é um adorador. O apóstolo Paulo diz que o homem, tendo conhecido a Deus, não o glorificou como Deus. Romanos 1, 21. E por não adorar a Deus, este homem passou a adorar coisas que foram criadas e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente.
Romanos 1, 23 e 25. A idolatria é uma obra da carne, e a carne constrói um ídolo com o intuito de receber dele a vida e a satisfação que só Deus pode dar. Por isso, precisamos fazer de Deus a nossa única fonte de vida e satisfação. Talvez você veja o brilho e glamour dos ídolos que muitos adoram e seja por eles tentado. O antídoto é voltar seus olhos para a grandeza de Deus. Ao invés de construir sua vida em cima do que foi criado, deposite seu coração no Criador. Ao fazer isso, só restará uma opção para você. Na verdade, uma ordenança. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. Feitiçaria. A feitiçaria, de modo simples, tem a ver com tudo o que se faz para manipular as forças espirituais, a fim de que elas se dobrem à sua vontade. Isso engloba desde rituais com sangue de animais e nomes costurados em bocas de sapos, até coisas simples como bater 3 vezes na madeira ou desvirar o chinelo para não causar ferimento em sua mãe. Tanto os trabalhos de macumba quanto simpatias e superstições estão baseadas nessa mesma ideia de rituais, que fazem com que o mundo espiritual ou a sorte atue em seu favor. Contudo, pior do que isso é essa lógica ser aplicada a fim de tentar manipular o Senhor dos Senhores. Água santa, rosa ungida, sal grosso da vitória, 7 semanas e etc. Não nos entenda mal, como já dissemos, Deus pode nos dirigir a dar voltas em muros ou entregar lenços para curar enfermos, se for direção divina. E você o fizer é obediência. Se você decidiu fazer o ritual a fim de tentar manipular a Deus, é feitiçaria. A principal diferença está na intenção do coração. Isso, embora haja uma dimensão religiosa, uma vez que a feitiçaria trabalha basicamente com a manipulação, ela também se aplica aos relacionamentos interpessoais. Uma das definições de feitiçaria é tentar manipular a vontade alheia usando de artifício. Existem pessoas que vão até na macumba, umbanda, magia negra, há quem traga a pessoa amada em 3 dias visando manipular as situações a seu favor. Semelhantemente, existe crente que usa a sua fé para manipular a fé dos outros, manipulando com base em barganhas do tipo, dê essa oferta, sua casa própria virá. Mulheres que fazem greve de sexo em troca do marido fazer suas vontades, e por isso que a Escritura diz, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Rebelião é uma manipulação de um grupo contra uma autoridade instituída. O rebelde é um feiticeiro, pois seduz um grupo a mudar a sua lealdade a uma liderança estabelecida por Deus. Temos a tendência de achar que a feitiçaria está relacionada apenas com aqueles que tocam tambor ou invocam espíritos, mas ela também está presente onde há uma pessoa manipulando a vontade de um outro para o seu próprio benefício. Inimizades. O meu santo não bate com o dela. Não vou com a cara dele. Ai, que preguiça de fulano. Quantas vezes ouvimos ou falamos essas expressões nos corredores da igreja achando que não tem problema? Afinal, não vemos isso como um pecado e, consequentemente, permitimos-nos ter ranço, antipatia ou ressentimento contra as pessoas, sem sentir condenação alguma. Em alguns casos, nós nem sequer conhecemos a pessoa muito bem, mas julgamos o seu caráter e a definimos baseados em algumas poucas atitudes. Desse julgamento distorcido vem um comportamento distorcido. Não nos contentamos em simplesmente ter uma antipatia com alguém, antes queremos que outros tenham o mesmo sentimento que nós possuímos. Por isso, pessoas que estão na inimizade têm o péssimo hábito de falar mal dos outros. A Bíblia proíbe a maledicência não apenas pelo ato em si, mas porque quem vive falando mal de alguém terá dificuldade de amar essa pessoa. Pense nisso. Muitas vezes não conseguimos amar uma pessoa porque vivemos falando mal dela. Não é à toa que a Bíblia nos chama a orar abençoando os nossos inimigos. A obra da carne, chamada inimizade, pode começar a ser vencida quando largamos a maledicência e dobrarmos os nossos joelhos. Outra forma de vencer a inimizade é lidar com aquilo que a gerou. Por isso é fundamental que lidemos com o ressentimento. O que o outro fez para você? Qual foi a atitude ou a palavra que gerou inimizade em você? Muitas vezes negamos a mágoa e afirmamos que está tudo bem, mas não queremos falar com o outro e nem os tratamos bem. O problema é que negar a mágoa não a faz sumir. Ao contrário, a negação fará com que ela fique ainda mais marcante e torne a sua alma doente. Nesse cenário,
A obra da carne e da inimizade continuará dando fruto, porque sua raiz não foi arrancada. Porfias. Porfia é a tradução do vocábulo grego eris, que significa desavença ou contenda. Trata-se da atitude mental hostil que cria problemas dos mais inesperados entre as pessoas, resultando em dissensões e divisões. Uma pessoa dominada pela porfia vive contando vantagem em cima do outro com desejo de sempre se provar melhor. Abraça o que pensa e tem isso como verdade absoluta e acaba, assim facilmente gerando desavenças e brigas. A porfia é caracterizada por pessoas que têm a necessidade de sempre mostrar o seu valor, que vive dizendo que tudo dela é melhor. Pessoas que parecem constantemente estar disputando com alguém, mesmo que ninguém esteja disputando com ela. Isso é pecaminoso, é preciso ser tratado e cuidado por nós. Ciúme e inveja. Ciúme e inveja, na maioria das vezes, andam juntos. São termos semelhantes e estão conectados, embora possuam diferenças. Ciúme está relacionado ao medo de perder algo valioso, é querer ter o controle e a posse da vida do outro. A inveja se dá quando existe um desejo violento pelo que é do outro ou pela felicidade do outro. Existem casais de namorados ou noivos que contam rindo a respeito do ciúme existente no relacionamento. Isso não é bonito. Na verdade, é grave, porque se trata de um pecado que poderá entrar na sua casa e afetar a sua família, trazendo os malefícios que o pecado sempre traz. Ter um parceiro ciumento não é bíblico, porque não exala o caráter de Cristo. O melhor conselho que podemos lhe dar é de não se casar se isso não for tratado. O ciúme também faz com que muitas pessoas acabem manifestando a inveja. Por não terem o que o outro tem, elas denigrem a pessoa e o sucesso conquistado. Infelizmente, vemos líderes invejosos que criticam a grande quantidade de membros de determinada igreja, só porque ele mesmo não conseguiu aquele êxito. É triste ver isso, mas existem críticas que não são razoáveis, pois não têm base na verdade, e sim uma inveja enrustida. Tanto o ciúme quanto a inveja têm como base o senso de inferioridade. Só se tem ciúme ou inveja quando alguém se sente de alguma forma inferior ao outro. O pai de José o presenteava e tratava de uma forma superior aos seus irmãos. A Bíblia é clara em dizer que seus irmãos lhe tinham ciúmes. Gênesis 37:11. Como eles se sentiam inferiores pela predileção do pai com José, o ciúme e a inveja fizeram com que seus irmãos vendessem-o como escravo. Para tratar essas obras da carne, inveja e ciúme, é fundamental lidar com qualquer senso de inferioridade, pois quando conheço o meu valor e o quanto sou amado por Deus, não me sinto inferiorizado por qualquer elogio feito ao outro. Iras. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Essa é uma ordem que nos mostra que a ira em si não é pecaminosa. De fato, esse mandamento nos revela que o que fazemos com a ira é o que transforma em pecaminosa. Não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, ou seja, não devemos armazenar a ira até que o dia termine. Em outras palavras, não devemos manter e alimentar essa ira em nós. O interessante é que logo depois do verso 26, o apóstolo Paulo diz: nem deis oportunidade ao diabo. Efésios 4:27. O diabo tem oportunidade em uma alma dominada pela ira. Uma das definições de ira é ter a raiva a ponto de desencadear ações e palavras violentas. A ira conduz o homem a agir de forma impensada e desastrosa, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Quando desobedecemos à instrução bíblica e damos vazão à ira, corremos o sério risco de pecar e nos tornarmos mentirosos e assassinos. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João capítulo 3, verso 15. Não somos o pai da mentira, e por isso não andamos manifestando o caráter do diabo. Somos filhos do Pai da verdade, em que não há sombra de variação. Portanto, falamos e andamos na verdade. Não tem como amar um Deus invisível e não amar a imagem de Deus que existe na vida do nosso irmão. Ache Deus na vida do seu irmão. Nem todo mundo é 100% ruim. Ame a Deus manifestando amor ao próximo e não ao ódio. O ódio mata.
nos tornando assassinos quando damos vazão à ira. O ódio pode de fato levar a matar alguém. No mínimo, como frequentemente acontece entre os crentes, matamos qualquer tipo de influência que esse irmão odiado poderia ter em nossas vidas. É ainda mais comum perceber que disseminamos esse ódio entre os nossos amigos e assim também matamos a influência desse irmão odiado na vida deles. Se você odeia alguém e esse alguém morreu para você, por isso ele já não tem qualquer influência em sua vida. É como se você estivesse dizendo para Deus: se quiser falar comigo através de uma pessoa, use outra, porque esse fulano morreu para mim. Contudo, não temos o direito de escolher quem Deus vai usar para ministrar algo em nosso coração. Temos que estar abertos para ouvir uma direção de Deus, nem que venha de uma mula. Lembre-se que sempre de algo, mesmo que você não considere uma pessoa importante, ela é. Se Deus enviou o seu filho para morrer por causa dela, então ela é tão importante quanto você. Discórdias, disseções e facções. Porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Provérbios 30:33. Quando esprememos a ira, ela nos leva à contenda, e essa é uma das definições da palavra discórdia. A briga na discórdia tem uma missão egoísta, é uma cobiça de poder que a fundamenta. Alguém que manifesta a obra da carne, chamada discórdia, está lutando pelos status do poder, passando por cima de qualquer pessoa para atingir seu objetivo. Pelo poder do dinheiro, da fama, da popularidade, cargo, monopólio das decisões, muitos brigam e semeiam discórdia que levam relacionamentos à destruição. A dissensão, por sua vez, não está diretamente ligada à raiz de ambição e egoísmo do coração do crente, mas um desejo de sempre se colocar em divergências políticas, sociais ou particulares. É aquela pessoa que gosta de estar em debate, de questionar pontos de vista e que sempre tem um ponto de divergência para acrescentar. Pessoas que constantemente arrumam problemas e brigas não tem a ver com algum cargo que esteja cobiçando, e sim com o prazer de discordar e arrumar confusão com alguém. Discórdias e dissensões acabam levando a facções. A facção é um partidarismo segregador que divide a pessoa em grupos e torna as ideias e opiniões do outro grupo algo a ser sempre desconsiderado. A igreja de Corinto passou por isso. Alguns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e até mesmo do partido de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 12. Não é à toa que Paulo chama essa igreja de carnal. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 4. Esse tipo de comportamento faz a igreja ficar dividida e enfraquece o corpo de Cristo. Deus valoriza a unidade entre os irmãos. Ele nos chama a procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, verso 3. Ele compara a igreja em um corpo físico que, sem conexão, tem uma de suas partes morta. Por isso ordena que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidados um dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, verso 25. Existem grupos de afinidades que são normais. O que não é normal é nos fecharmos e denegrirmos aquele que não pensam como nós. O propósito de levar o evangelho a muitas nações não é feito por uma pessoa só, mas por pessoas unidas a uma só visão. Por isso tome muito cuidado com o espírito faccioso, pois ele está dividindo o que Jesus morreu para unir. Vimos que as obras da carne se resumem em 4 categorias: sexual, mesa religiosa e de relacionamentos interpessoais. Mais uma vez, é impressionante perceber como o apóstolo Paulo gastou mais tempo abordando as questões de ordens interpessoal, quem sabe para confrontar uma religiosidade que trata certos pecados como os mais graves do que os outros, ou bater de frente com uma religiosidade capaz de usar a língua para adorar o invisível e essa mesma língua para maltratar o visível.